8h39, iniciando a conversa de redação, participação do Eduardo Costa, do Malco Camargos, do Ricardo Kertzmann e da Rita Mundim. Você, ouvinte, internauta da Itatiaia, também pode opinar. Mande a sua opinião, o seu comentário pelo nosso chat no YouTube. Bom, pesquisas eleitorais erram. Os levantamentos erraram feio no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em nível nacional, as pesquisas acertaram as posições, mas o presidente consegue mais votos do que o previsto, meu caro Ricardo Kertzmann. Bom dia para você, prazer revê-lo. Bom dia, Eustáquio. Antes de começar, vamos mandar um abraço para o nosso Júnior Moreira, que está com uma conjuntivite danada, ele está parecendo um ET, um alien, com o olho todo inchado. Vê se volta logo, JR, um abraço aí para você. Bom, conforme você mesmo já começou a falar, no plano federal, como previsto, né, a vitória do ex-presidente Lula quase no primeiro turno, com 48,5%. A surpresa, o erro no caso das pesquisas, veio do desempenho do presidente Bolsonaro, que chegou a 43%, quando se esperava algo em torno de 36%, 38% no máximo. Nos estados, Eustáquio, a gente também teve surpresas, né? Principalmente em São Paulo, com a vitória do ex-ministro Tarcísio de Freitas, que, aliás, eu acho que é importante, que vai me permitir detalhar alguns números aqui. Porque nessa chamada era das narrativas, né, esse termo que está na moda, a era da pós-verdade, é sempre bom a gente apresentar números e fatos. Vamos lá. O grupo dos 4 principais institutos, estou falando do IPEC, do IPESP, do Datafolha e da Quest, nas pesquisas que eles fizeram na região Nordeste, que são 9 estados, esse grupo acertou em 7. Eles acertaram em Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. E erraram em 2, Piauí e Sergipe. Na região Sul, pessoal, eles acertaram em 2 estados, Santa Catarina e Paraná, e erraram em 1, no Rio Grande do Sul. No Norte, eles acertaram em todos os 7 estados, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. No Centro-Oeste, acertou em 3, Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso, e errou no Mato Grosso do Sul. Por fim, no Sudeste, acertou em 3, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio, e errou em São Paulo. No total, se a gente pegar isso aí, foram 22 acertos e 5 erros. E foi justamente o erro, o mais grosseiro deles, que foi em São Paulo, que acabou contaminando o número nacional do presidente Bolsonaro. Isso fica muito claro. É só você pegar a projeção para o Estado no primeiro turno e ver o resultado final. Por lá estimava-se que o presidente Lula iria ganhar, e ele acabou perdendo. E quando você pega o primeiro colégio eleitoral do país, foi o que deu essa diferença de votos pró-Bolsonaro no primeiro turno. Para o Senado aconteceu a mesma coisa. Os institutos acertaram no Rio de Janeiro e em Minas. E erraram também em São Paulo. Vai ao encontro disso que eu estou falando. Esses 4 institutos, é bom a gente lembrar, juntos eles previram a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno, com pouco mais de 50%. Muito pouco mais. E o presidente acabou tendo 48%. Quer dizer, está dentro da margem de erro, 2%. Eles acertaram o resultado, mas erraram o placar. E olha, é bom que fique claro desde já aqui que todas as pesquisas de segundo turno, que foram feitas no primeiro turno, isso os institutos sempre avisam, elas não têm validade. As pesquisas que têm validade no segundo turno são as pesquisas feitas no próprio segundo turno. Eustáquio, uma coisa é certa, né? O velho jargão que a gente sempre ouve por aí. Eleição só termina quando acaba. Pois é, Rita Mundim, o vereador Nicolas Ferreira, que foi eleito com 1.400.000 votos para deputado federal, publicou nas redes sociais a questão: Zema, Cleitinho, eu e Bruno Engler disparados na frente, e Lula ganhando em Minas Gerais. Ele colocou: estranho. Bom dia para você, Rita. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. Como eu disse, nós teríamos um grande debate hoje e a maior derrota dessas eleições, no meu ponto de vista, foi exatamente a derrota dos grandes institutos de pesquisa, que parece que o Ricardo aí é o defensor mor deles. Eu não, os números. Parece simples, né? Falar assim, erraram o placar. Pelo amor de Deus. E erraram com o viés, como sempre, como foi nas últimas eleições, pró-PT. Então, é uma coisa muito feia, porque não foi um erro de 2 pontos. Errar no maior colégio eleitoral do país, você acha isso normal? Errar em São Paulo? Pelo amor de Deus. Então, eu acredito que os institutos, os grandes, estão desmoralizados e fizeram uma coisa muito feia. Induziram o eleitor ao erro. Por que induziram o eleitor ao erro? Porque muita gente fica esperando. Muita gente não gosta de perder e quer ganhar. Então, muita gente pode ter votado de forma
enganosa, né, nessas pesquisas furadas, totalmente furadas. Porque a gente vê aí, né, como o próprio Nicolas falou, o Bruno Engler, a gente vê em São Paulo, aqui em Minas Gerais, né, e os números do PL. O presidente Jair Bolsonaro, por enquanto, foi o grande vencedor com a bancada que ele fez no Senado, com a bancada que ele fez na Câmara. E vamos para o segundo turno e sem olhar pesquisa, né? Vamos para a internet. Ô, Malca Marques, ainda teve uma pesquisa do IPEC no sábado a respeito do governo de Minas, com números bem diferentes do que foi o resultado das urnas. O IPEC mostrou no sábado Romeu Zema com 50% dos votos válidos. Ele terminou a eleição com 56%. E Alexandre Calil com 42% na pesquisa do IPEC sábado. Ele terminou com 35%. Bom dia para você. Bom dia, ouvintes. Bom, primeiro a gente tem que separar um pouco, Eustáquio, o IPEC do Datafolha e da Quest na precisão dos acertos. O Datafolha e a Quest foram mais precisos do que o IPEC, que estava captando algo diferente de outros institutos, como nós bem comentamos aqui na sexta-feira, na nossa conversa aqui ainda com o Júnior na mediação. Bom, se alguém errou nessa pesquisa mesmo, foi a internet e foi o Datapovo, porque ambos colocavam Bolsonaro em primeiro lugar. Isso não aconteceu. Bolsonaro foi subestimado pelo Instituto de Pesquisa, é verdade, até a véspera. Agora nós podemos pensar o que aconteceu nos últimos dias. Bolsonaro não cresce em cima de Lula. Os institutos de pesquisa não aumentaram para o PT. Bolsonaro cresce em cima dos eleitores do Ciro e da Simone. Esta é a realidade das urnas e dos números, nós não podemos questionar. Qualquer coisa fora disso é tentar inventar uma realidade que não existe. Os institutos de pesquisa acertaram exatamente o que Lula teria, 48%, a margem de 2 pontos percentuais, a Quest dava 49%, o Datafolha 50% e o IPEC 51%, podendo ser até 49% pelo IPEC. Os outros dois acertaram o que o Lula disse. E erraram por 3 pontos Bolsonaro. Isso é fato. Agora, o fato de onde veio esses 3 pontos? Não veio aumentando a votação de Lula. Veio sim, porque os institutos não perceberam que o eleitor estava mudando na última hora do voto útil. E o voto útil não foi na direção de terminar o primeiro turno. O voto útil foi na direção de não deixar o PT ganhar. Por isso a mudança para Bolsonaro, por isso a migração. E São Paulo é um caso atípico que nós temos que falar sobre ele. São Paulo tinha uma novidade na disputa. Assim como Minas tinha em 2018, também tinha Romeu Zema como novidade. E a novidade foi chegando na boca do povo, foi crescendo e quase leva Zema a ganhar no primeiro turno. A história de São Paulo repete Minas. Tarcísio era uma novidade. Tarcísio era um candidato que não sabia nem onde era a escola que votava. Ele tinha pouquíssima identidade com São Paulo e São Paulo com ele. E a identidade foi sendo construída nos últimos dias, nas últimas horas, até a chegada das urnas. E o resultado está aí. Tarcísio na frente de Haddad. Sempre bom lembrar, as pesquisas são retratos de momento. E as pesquisas divulgadas no sábado são feitas na sexta e sábado até meio-dia. E muita coisa acontece de sábado para frente, quando tem uma novidade no pleito. Não podemos desqualificar a metodologia clara, consolidada e que historicamente tem bons resultados para acreditando num Datapovo ou em popularidade digital, porque isso de fato são novidades e essas erraram muito. Bolsonaro tinha mais popularidade digital do que Lula e ficou em segundo lugar. E no Datapovo, Bolsonaro tinha 50 vezes mais do que Lula e nem por isso ficou na frente da eleição. E a sua avaliação, Eduardo Costa, sobre esses erros? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Primeiro, eu quero dizer, enquanto eleitor, estou triste porque o meu candidato, o mais qualificado, na minha modesta opinião, deve deixar, inclusive, a vida pública, porque está aniquilado o seu Ciro depois dessa votação. E a Simone Tebet, na primeira fala pós-eleição, mostrou que ela merecia o terceiro lugar, dizendo que vai se posicionar. Agora, primeiro vamos no plano federal. Então, eu, eleitor, estou triste. Eu não sou bolsominion, tá, gente? Nem lulista. Mas eu começo dizendo que Bolsonaro desbancou institutos de pesquisa. Tanto é que o líder dele vai para a Câmara hoje ainda apresentar um projeto que criminaliza erros de pesquisa. E podem esperar que isso vai render no Congresso a partir de janeiro do ano que vem, principalmente se o Bolsonaro vencer a eleição. Ele desbancou os institutos de pesquisa, jornalistas, intelectuais, artistas, todo mundo que acha que ele estava fazendo tudo errado, coisas que de fato, defeitos que de fato ele tem, que não são poucos. Ele deixou claro, meu caro, na minha opinião,
que a direita conservadora não vai ficar de pijama assistindo ao tradicional militância petista nesse segundo turno, até o dia 30, não. A turma vai para a rua mesmo, como uma senhorinha ontem de uns 70, 80 anos, enquanto a Dilma votava, ela gritava, Dilma ladrão no seu lugar na prisão. A direita vai fazer isso, como a esquerda sempre fez. Bolsonaro, elegeu 99 deputados do PL, do Valdemar da Costa Neto. Isso é um fenômeno. Ele já tem, assim, contados a grosso modo, 190 outros deputados lá no Congresso. Ele elegeu o Pazuello no Rio, que o Brasil inteiro xingou por conta da política da saúde. O Salles, aquele que falou que passar a boiada, elegeu em São Paulo. Ele elegeu mais de 20 dos 27 senadores ontem escolhidos, incluindo o vice Mourão, que não deixa de ser relacionado, o astronauta, e a Damares, lá em Brasília, a Damares, além do Cleitinho aqui. Então, o Lula saiu na frente, mas eu acho que o Bolsonaro venceu. E o mais incrível, pós-apuração. Reparem, senhores ouvintes da Itatiaia, busquem na internet, aqui no YouTube da Itatiaia, o Bolsonaro corrigindo o principal defeito dele, que é ser arrogante, falando com humildade, mesmo das pesquisas, do resultado, pedindo calma e tal. E o Lula, arrogante, dizendo que a vitória só foi adiada quando a cara de todo mundo que estava em volta dele era cara de derrota. Porque eles receberam aquilo como uma ducha fria. Agora, o senhor me permite falar um pouco sobre Minas Gerais? Eu sei que já me alonguei, mas eu preciso. Pode? Claro, Eduardo. Em Minas Gerais, a primeira coisa que nós precisamos falar em Minas Gerais é que o TRE, nosso Tribunal Regional Eleitoral, não pode simplesmente soltar uma nota dizendo que as filas de ontem foram dentro da normalidade de outras eleições, porque não foram. E talvez o TRE precise repensar a sua assessoria de imprensa, que tem uma titular que é grossa e não ajuda. A parceria do TRE com a imprensa, especialmente com a Itatiaia, é histórica, não pode ser perdida. E explicar as coisas direito. Bom, velhos caciques já eram parentes de políticos que já mandaram no Estado, filho do Romeu Queiroz, um tantão, tudo perderam. Pimentel, Eustáquio, foi colocado no devido lugar depois daquela desastrada passagem pelo governo de Minas. O PSDB acabou, Eustáquio, no Brasil inteiro, mas sobretudo em Minas, onde Aécio se pensava que ia usar essa eleição para se cacifar e tentar voos mais altos em 2026, pode se contentar com a manutenção do mandato, ou seja, garantia de imunidade, e continuar longe do cafenista da Praça 7. Outro que perdeu foi Calil. Não apenas a eleição, mas porque Lula, que ganhou no Estado, o único grande Estado do Sudeste que Lula ganhou, perdeu em Belo Horizonte. E ele, Calil, perdeu para o Zema em Belo Horizonte, cidade que ele misturou até outro dia. E está tendo que aturar os apps que eu estou recebendo dos comerciantes do centro, dizendo, agora ele vai ficar em casa, para ver o prejuízo que ele nos causou. E por fim, nós fizemos essa pergunta para o Zema ontem à noite, ele disse que vai pensar, mas é claro que o Zema vai apoiar o Bolsonaro. Até porque ele já falou que PT de jeito nenhum. Por isso e pelo fato de que houve um entendimento lá atrás, essa conversa é pública, né? Entre parênteses, de quem falou, no primeiro turno eu tenho um candidato, eu bato no PT. E bateu. Forte. No segundo turno eu vou, porque o Zema descobriu ontem, com a eleição de Nicolas, de Engler, que não tem espaço mais para ficar em cima do muro na política brasileira. Tem que ter um lado, pelo menos nesse momento. E ele vai escolher o lado. Ô, Kertman, mais algum ponto sobre as pesquisas? Não, sobre pesquisa não. Eu quero pegar o gancho no que o Eduardo falou agora, como é que tem muita coisa que a gente comunga da mesma ideia. A minha coluna de hoje, no estado de Minas, no Portal AI, o título dela é Conforme previsto, Lula vence as eleições, mas é Bolsonaro quem sai vencedor. E por quê que eu falo isso? Porque a força do presidente Bolsonaro ela é imensa e não se contesta mais, né, Eduardo? E essas eleições aí, essas de ontem, acabaram de confirmar isso. No 7 de setembro passado, eu escrevi uma coluna também no estado de Minas que dizia o seguinte, abre aspas, o Brasil tem um novo líder político e é Bolsonaro, Lula já era, fecha aspas aí para mim mesmo. Porque a multidão que foi às ruas naquele dia lá não foi por causa do 7 de setembro. Claro que não. Foi por causa do Bolsonaro. Amigos, vejam um número, né? O Eduardo acabou de citar aqui, o número de candidatos e a quantidade de votos, que, como você falou, teve o Cleitinho, o astronauta Pontes lá em São Paulo, o próprio ex-ministro Tarcísio, Magno Malta, General Mourão, Eduardo Pazuello, lá no Rio de Janeiro, o Nicolas aqui, todos são umbilicalmente ligados ao presidente. O Brasil é centro-direita, Eustáquio.
Eustáquio, sabe o que é bom no meu caso, Daura, também? É que como eu não gosto nem de Lula nem do Bolsonaro, né? Eu acho os dois muito ruins. Eu posso analisar o cenário assim, sem querer pender para um lado ou para o outro, sem torcer para um para outro. E para encerrar aqui, falando de Minas também, eu acho que a população, ela reconheceu o trabalho do governador Romeu Zema, sabe? Eu acho que reconheceu o esforço feito pelo governador para começar a desatolar Minas Gerais desse lamaçal que o ex-governador Fernando Pimentel, do PT, colocou a gente. Eu acho também que é bom que os ouvintes da Itatiaia saibam que os eleitores, né, eu acho que de certa forma, eles castigaram, eleitoralmente falando, claro, eles castigaram o ex-prefeito Alexandre Calil por causa da truculência dele, sabe? Da arrogância com que ele sempre se referia aos cidadãos, das ofensas contra o governador Romeu Zema, da falta de reconhecimento do trabalho de recuperação que foi feito aqui no Estado. Eu acho que castigou também o ex-prefeito Calil por causa dessa aliança oportunista que ele fez com o ex-presidente Lula. Gente, o eleitor não é mais bobo hoje não, sabe? Não adianta olhar para a Câmara e falar, tem que falar em amor, vamos falar em amor. Falar em amor, mas sair por aí dando calote em funcionário público, dando calote nas prefeituras, dando calote nos funcionários, não pagando as contas, isso não é amor. E ameaçando jogar jornalista que faz pergunta pela janela? Então, eu acho que é isso aí. Parabéns ao governador Zema, parabéns ao professor Matheus Simões, agora vice-governador, né? E boa sorte nesse novo mandato. Acho que Minas vai se reerguer e ficar muito mais forte e ficar no lugar que sempre mereceu ficar. Ô, Malco Camargo, agora, pois não, a sua análise agora, Malco, sobre os nomes dos vencedores: Romeu Zema reeleito no primeiro turno, Cleitinho Azevedo representando Minas no Senado, Bruno Engler com mais de 600 mil votos, deputado estadual, Nicolas Ferreira, mais de 1.400.000 votos, deputado federal, são os mais bem votados. Na presidência da República, Lula e Bolsonaro no segundo turno. Então, é um jogo político que é marcado por uma palavra única: polarização. Isso, então, um eleitor igual o Ricardo, que eu sei que não gosta nem de um nem de outro, ou igual o Eduardo, que também não queria nem um nem outro, não tem mais alternativa política no Brasil atual. O Brasil hoje só tem dois caminhos: ou você anda com o bolsonarismo ou você anda com o petismo. Isso se refletiu em todo o jogo político, na eleição do Senado, na eleição das Assembleias, na eleição da Câmara Federal. Esse é o mapa atual, obrigando o eleitor, então, aquele chamado centro democrático, aquele que acreditava que era possível conversar entre um lado e outro e chegar a um meio termo, aquele que achava que a política é a proposta de diálogo e a conformação de bens comuns para se chegar à boa política pública, não tem mais espaço. O Brasil de hoje caminha praticamente com o modelo americano, que tem dois grupos políticos, de um lado republicano, de outro lado os democratas. O Brasil hoje é dividido entre bolsonaristas e petistas. Esses grupos, às vezes, são maiores do que seus próprios líderes. Às vezes, eles se representam mais forte que seus próprios líderes. Esse é o caminho atual. A terceira via ficou do tamanho do eleitorado de Simone e de Ciro. Menos de 5% do país, ou seja, a terceira via está desaparecida. Quem não tem o candidato nem não tem escolha. Os eleitores terão que caminhar ou para um lado ou para o outro. E esse é o jogo do segundo turno. É isso que vai determinar o segundo turno do dia 29. Para onde vão os eleitores que não queriam nenhum nem outro? Porque dificilmente Bolsonaro vai conseguir tirar votos de Lula e dificilmente Lula consegue tirar votos de Bolsonaro, uma vez que eles estão em extremos opostos do espectro ideológico. Pois é, Rita Mundim, e os partidos que mais fizeram parlamentares na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, por Minas Gerais, são justamente PT de Lula e PL de Jair Bolsonaro, que vão disputar o segundo turno daqui a 4 semanas, no dia 30 de outubro. Pois é, e mais uma vez eu disse isso aqui, que a gente tinha que prestar atenção em Minas Gerais. Eu acho que a eleição será decidida no segundo maior colégio eleitoral, que é Minas, onde no primeiro turno Lula ganhou. Agora, com a vitória do governador Romeu Zema, com a força da votação dos candidatos aí que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, eu acho que nós teremos um segundo turno muito disputado em Minas Gerais, e é bom lembrar a abstenção. Eu acho que a abstenção em Minas Gerais serão os grandes orientadores do segundo turno. Então, é pegar esses 20% aí que não compareceram e mais a força de Minas, né? Então, vamos ver se Minas... Eu discordo do Malco, eu acho que a nossa democracia está caminhando, e está caminhando graças ao petismo e graças ao bolsonarismo. Mas as pessoas acordaram para a política porque
houve a colocação na mesa de dois modelos claros, o gigantismo do Estado e o protagonismo da iniciativa privada. Então, na verdade, isso é quase que um plebiscito mesmo entre modelos em como levar a economia. E o Lula, que não colocou o programa dele na mesa, ele vai ter que colocar. E só para dar um dado aí de mercado, as bolsas, né, o mercado aqui não abriu, mas a reação foi extremamente favorável. Nos Estados Unidos, no pré-mercado, o índice que mostra o desempenho provável das ações brasileiras está subindo 3%. As ações de estatais do governo de São Paulo e do governo de Minas devem subir também nas bolsas, precificando a possibilidade de vitória de Tarcísio e a vitória de Zema. Então, são dois modelos que estão na mesa para serem precificados e avaliados pelo eleitor. É o liberalismo, né, contra esse capitalismo de Estado, onde os políticos querem cada vez mais mandar na economia. Essa é a minha visão e parabéns ao governador Zema pela vitória, que eu já tinha dito aqui, eu acreditava que ele ganharia e levaria fácil no primeiro turno. Um ponto para finalizar, Eduardo. O Assir Antônio vai me perdoar, só 30 segundos. O Assir, com a dificuldade que o Zema teve na Assembleia no primeiro mandato, e sabendo da bancada petista que está lá esperando ele, mais uma razão para dentro desse entendimento do Malco, ele agarrar com o Bolsonaro e assumir a centro-direita.